Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, que vai falar de João Batista. O texto apresenta João Batista e apresenta também um testemunho de Jesus Cristo sobre João Batista, um testemunho bastante interessante, praticamente elogiando, engrandecendo o homem, reconhecendo a sua vida, o seu ministério, a sua índole, o seu caráter. O texto começa complementando o que havia sido realizado por Cristo Jesus, ou seja, enviado os doze discípulos principais, os 12 apóstolos, numa missão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Diz assim: havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Ou seja, Jesus não tirou férias. Não foi ele passar ali um mês à beira-mar, né, para descansar do ministério enquanto os seus auxiliares trabalhavam. Não. Ele deu sequência ao seu ministério, ele deu sequência à sua missão, ao seu propósito e, ao mesmo tempo, incumbiu os doze discípulos de fazerem o mesmo em outras regiões de Israel naqueles dias. Essa primeira missão, é um treinamento, né, esse primeiro exercício, esse exercício apostólico aqui, tem o objetivo de adestrar os discípulos para o que eles viverão, viverão anos depois, né? Eles dedicarão a sua vida à proclamação do Evangelho do Reino. Diz aqui que Jesus foi para as regiões da Galiléia. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa é a mensagem que Jesus enviou para João Batista através dos discípulos que João encaminhou para fazer um questionamento para Jesus. Às vezes, e infelizmente não são tão raras essas ocasiões, não são tão raros assim esses momentos, as coisas não acontecem conforme o planejado. Não é incomum que nós tenhamos expectativas ou planos frustrados pelos acontecimentos da vida. No caso aqui, nós temos um homem de Deus, um homem vocacionado por Deus, vocacionado, chamado, eleito, predestinado. Você pode usar todas as palavras de doutrina bíblica que você encontrar, que você quiser usar. Mas o fato é que a vida de João Batista era marcada por Deus antes do nascimento, antes que ele nascesse. Os pais de João Batista já sabiam. Essa criança terá um propósito especial. Essa criança tornar-se-á o profeta de Deus, o arauto, aquele que proclama, aquele que segue o caminho do profeta Elias, né? Aquele que prepara a vinda, né? Aquele que segue adiante, preparando, chamando as pessoas, limpando o terreno. O rei está chegando. Basicamente, esse é o ministério de João Batista. Um ministério muito bem desenvolvido, um ministério muito bem aplicado. Acontece que João estava encarcerado. Nesse momento aqui, João estava preso. João estava preso, e quando uma pessoa se vê aprisionada, literalmente preso, mais adiante aqui no texto nós veremos que ele foi preso, por quê? Porque ele chamou a atenção de um dos filhos do Herodes,
se eu não me engano, Herodes Antipas, né, que havia tomado como esposa, como mulher, Herodias, que era a esposa do irmão dele, o Antipas, tinha como um dos irmãos era Filipe. E Antipas tomou a mulher do Filipe lá, pegou a mulher para ele, e João Batista, tendo conhecimento dessa atrocidade, dessa abominação, ele questionou, ele confrontou o rei, ele confrontou o Antipas. E tudo indica que essa mulher aí, essa Herodias, ela tinha uma influência muito grande sobre o rei, né? Sobre os dois, né? Sobre os dois, na verdade. E, por conta disso, João acabou encarcerado. João acabou encarcerado. Tanto Antipas quanto Filipe, né, não aparecem nos relatos bíblicos como homens tementes a Deus, como homens comprometidos com o povo de Israel. Na verdade, eles haviam sido educados em Roma, era comum, porque o próprio Herodes era rei, mas era um rei vassalo. Então, era comum que esses reis, que esses vassalos enviassem os seus filhos para serem educados em Roma, para aprenderem a se comportar como os políticos, como os regentes, né, para ter conhecimento da estrutura do império, do poder do império e, com o tempo, ocuparem as suas posições nos países, nas nações governadas pelo Império Romano, né, e também descendentes do rei acabavam tendo um direito à administração, tinham direito ao seu quinhão. Mas não eram homens cujo coração fosse voltado a Deus. Era uma maneira do Império Romano tentar manter o povo apaziguado, pacificado. Era uma tetrarquia, né? O território foi dividido em 4 partes e distribuído entre os filhos. A região ali de Jerusalém, que era a cidade principal, até hoje né? A cidade, se não politicamente, mas em termos espirituais, é a principal cidade de Israel. E a capital atualmente é outra cidade, mas Jerusalém é sinônimo, né? É sinônimo de judaísmo, de Israel. E na área principal ali da Judéia, um interventor romano era quem administrava com as tropas mais intensamente. As outras regiões eram divididas pelos descendentes de Herodes. Então Antipas estava vivendo aqui um relacionamento conjugal que contrariava a palavra de Deus, contrariava os ensinos dos judeus. E João Batista foi lá dizer para o rei que ele estava errado. Devolve a mulher para o marido porque ela não é sua e você está errado. Não é assim que se vive aqui. E acabou preso. E depois cortaram-lhe a cabeça. João Batista está num daqueles momentos da vida em que ele se vê impedido de dar prosseguimento àquilo que ele considerava ser o seu propósito, a sua missão. Ele estava aprisionado, provavelmente já pressentindo o seu final, pressentindo que o seu fim não seria dos mais agradáveis. Agora, você tem aprisionado um homem cuja vida inteira, cuja vida toda, desde antes do nascimento, desde bebê, desde criança, desde a juventude, João Batista, filho de Zacarias, da linhagem sacerdotal, chamado para ser profeta. Desde criança, o Espírito de Deus já instigava esse homem no que diz respeito ao que deveria, ao que seria a sua missão e o seu propósito. João Batista proclamou a vinda do Messias, a vinda do Cristo para aqueles dias, acreditando
que tudo se cumpriria, conforme ele compreendia, conforme ele entendia dos ensinamentos dos profetas antes dele. João Batista proclama a vinda do Messias com vistas à implementação do reino, com vistas à instauração, à instalação do reino. Reino terreno, o reino do Messias. E ele não está vendo reino nenhum. E ele não está vendo reino nenhum. Ele está sabendo da vida de Jesus, ele está sabendo dos milagres, ele viu crescerem os seguidores de Jesus, mas ele está preocupado. Ele está preocupado, querendo saber se a vida dele, de fato, fez sentido. Querendo saber se a vida dele estava, de fato, dentro do propósito de Deus. Será que eu não me enganei? Porque ele dedicou tudo, absolutamente tudo. Nisso, João Batista ele é inigualável. Ele é incomparável. Eu sempre digo, né? Os cristãos jogamos João Batista para um profeta dos judeus, né? Os judeus retribuem a gentileza e jogam João Batista para não querem para ele, nós também. Por quê? Porque João Batista toma decisões drásticas. Já dissemos, o sacerdócio estava corrompido, estou fora. Estou fora do sacerdócio. Não vou ficar perdendo meu tempo debatendo questões que eu sei que estão equivocadas, que estão errados. Eu vou dedicar a minha vida para Deus. É possível servir a Deus fora do sacerdócio? Eis aqui João Batista, é claro que é. É possível ser cheio do Espírito de Deus, do Espírito Santo, fora do sacerdócio, do ministério oficial? É claro que é. É possível agradar a Deus, viver em comunhão com Deus, experimentar a grandeza do amor de Deus, a manifestação do poder de Deus, fora do ministério institucional? É claro que é. É claro que é. E João Batista é um desses homens que rompeu. Não se está aqui questionando as pessoas que estavam tentando fazer do seu ofício, do seu ministério, algo agradável a Deus. Mas era um tempo de transição, eram tempos de rupturas. Era um tempo em que, tais quais os dias de hoje, o mundo estava prestes a acabar, o céu desmoronando. E João Batista está vivendo isso tudo, está experimentando isso tudo. Né? A expectativa da morte. E o que não falta nesse homem, o que há de fato na vida desse homem, não é o medo da morte. Não é o temor de ter como resultado das suas decisões, das suas ações, o resultado não reconhecimento por parte de um rei de fachada, né? Que vivia uma vida nada agradável a Deus, nada em compromisso com o propósito de Deus, ou com o plano de Deus, ou com as leis dos judeus, não era só fachada. Vidas como viviam os reis, os príncipes, os imperadores romanos. É o que a história mostra, é o que é mesmo. O que as pessoas falam é o que era mesmo. Né? Vida de depravação, vida sem valores, sem princípios. Vida em função de si mesmo. É assim que viviam os reis. Querem os de hoje dizer que não, mas viviam em função de si mesmos. Esses eram os líderes do povo, esses eram os príncipes de Israel, esses eram a família, né, que governava, que administrava ali juntinho com o Império Romano. E João Batista rompe com tudo isso. O que vem ao coração dele, o que vem à mente dele, o que o angustiava nesse momento? Será que esse é o Messias?
Será que esse é o Cristo? E ele manda 2 dos seus discípulos, que encarcerado, ele contava com a assistência, com a ajuda dos seus discípulos, dos seus seguidores. Naquele tempo, jogava-se alguém no cárcere e a pessoa ficava lá, morria, porque dependia da boa vontade, comida, roupa, alguma assistência era só externa. A única coisa que o Estado fornecia era o cárcere mesmo. E João Batista chama 2 e manda até Jesus com uma pergunta dura: é você o Cristo ou tem que esperar outro? Porque eu estou achando que eu me enganei com você, João Batista. Eu estou achando que eu me enganei. Porque eu esperava o reino. Eu esperava uma movimentação para a destituição dos poderes que dominam o nosso povo, a nossa vida, que arruinam as nossas famílias, que mantêm o nosso povo na miséria, na pobreza, enquanto que os reis vivem aí a vida que querem viver, os príncipes vivem como querem viver e o povo de Deus é sugado, é triturado, é assassinado. É você mesmo ou eu devo esperar outro? E Jesus responde nos termos do que foi dito pelo profeta Isaías. Jesus não faz uma autoproclamação de si mesmo. Jesus não repreende João Batista. Jesus não manda uma resposta é, deselegante ou deseducada. Jesus diz aqui, ó, voltem e digam para João o que vocês estão vendo aqui, ó. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Leprosos aqui, essa palavra está dando problema para muita gente, né? Porque hoje é politicamente incorreto aí, causa constrangimento, reconhecer aí, hoje eu esqueço o nome lá do médico, Hansen. Hoje o termo lepra não é apropriado, as pessoas querem falar em hanseníase, mas na verdade a doença é a mesma. Os escritos bíblicos mantêm a palavra lepra, porque a lepra não diz respeito exclusivamente à doença designada como hanseníase. A lepra abrangia uma série de doenças de pele, de contaminações por bactéria, por fungo ou por vírus. Então, uma série de doenças eram chamadas de lepra, devido à semelhança entre si. Né? Hoje, sempre que falamos, toda a vida nós falamos a hanseníase ou a lepra, apesar do estigma, não estou preocupado com o estigma. A verdade é que tem cura, né, um tratamento gratuito, e é vergonhoso nós vivermos num país que é a segunda maior incidência de casos de lepra no mundo, que para diminuir aí o constrangimento, agora decidiram chamar de hanseníase, mas não se vê muito empenho na prevenção, no tratamento das pessoas que são afligidas por essa doença. Lembrando sempre que o tratamento é de graça, procurando um posto de saúde, qualquer posto de saúde, a pessoa fará os exames necessários e, identificado o problema, receberá o tratamento que, num período curto, relativamente curto, a pessoa fica curada, não é só tratada, é curada. A pessoa fica livre dessa doença, né? A hanseníase, né? Porque nós vivemos num momento muito hipócrita, né? Muito cínico, né? Muito assim, na minha opinião, vergonhoso no que diz respeito a, a,
ao nosso país, a nossa sociedade, né? Você muda o nome do problema, né, para fazer de conta que aquele mal não existe, né? Ah, vamos atenuar o sofrimento. Atenuar é tratar, é curar a pessoa. É a cura que atenua o sofrimento, a dor. E a cura existe. E a cura existe. Então é importante que as pessoas, você não está bem, procura um posto de saúde de graça aí perto da sua casa, aí você procura um posto de saúde, você demora um pouquinho, é muita gente, mas é de graça, você será tratado, você vai receber a medicação e você será curado, você vai ficar bem, não há motivo para desespero. O que não tem cura tem tratamento. O que não tem cura também tem tratamento. Procura o médico, procura o posto de saúde, né? Existe uma série de procedimentos e de doenças também que o tratamento é totalmente gratuito. Acreditamos em Deus, acreditamos no poder de Deus, acreditamos na palavra de Deus, né? Mas não podemos aceitar uma vida paralela à realidade, né? Uma vida de fantasias, de delírios. Graças ao bom Deus, a, a, a farmácia, a farmacologia, né? A medicina tem se desenvolvido razoavelmente bem e tem conseguido proporcionar alívio a muitos dos sofrimentos humanos. Mas dito isto, Jesus fala para os discípulos de João: olha o que tem acontecido, olha o que vocês têm visto. Então voltem e relatem para João. Jesus está fazendo uma referência direta ao livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 61. No capítulo 61. Por que Jesus cita um profeta para um profeta? Porque o profeta conhece a profecia, o profeta conhece o ministério profético, o profeta conhece o ministério do Espírito Santo, o profeta conhece a palavra de Deus. Jesus está devolvendo a João Batista uma resposta que faz com que ele se recoloque na perspectiva correta e adequada. Veja o que está dito aqui em Isaías. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar libertação aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e a dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo ou de alegria em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para manifestação do esplendor da sua glória. Essa é a resposta de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, através do profeta Isaías, em plena ação. O Espírito de Deus atuando através da vida de Cristo Jesus, cumprindo o que foi dito por intermédio de Isaías. Lembrando que João Batista adotou para a sua vida, para o seu ministério, uma postura muito semelhante à do profeta Elias. Elias, o homem do confronto, o homem do conflito, né? O homem que se lança contra os inimigos de Deus, como que se estivesse lutando sozinho, como se fosse o último profeta de Deus na face da terra. Elias sempre foi esse homem. É o caráter dele, é o ministério dele, né? Lutando contra todos. Tanto que a batalha de Elias contra os sacerdotes de Baal aí é pleno na mente dos judeus e é pleno também na mente dos cristãos. João Batista vivia, né, nesse ímpeto. Tudo ou nada. Tudo ou nada.
E alguns cristãos também adotam essa postura diante de Deus. O tudo ou nada. E às vezes o que acontece aparentemente é o nada. Porque o tudo que a pessoa adotou para si como expectativa não corresponde necessariamente a tudo que Deus se propôs a realizar através da história, através do seu povo, através dos ministérios, através dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, através de Cristo Jesus, na sua vinda e futuramente no seu regresso, no seu retorno. No seu retorno. Então João Batista está vivendo aquele momento do tudo ou nada, e aparentemente seria o nada, ou seja, a morte. O reino sendo restaurado, um reino de submissão a Deus, com o Messias, com o ungido, governando o povo de Deus, lutando as batalhas do Senhor contra os inimigos de Deus, expulsando os exércitos invasores da Terra Santa, né? Convertendo o coração do povo a Deus e a sua palavra. É a expectativa, era a mente do homem, é a mente do profeta. É a mente daquele cuja vida, toda uma vida, está calcada, está firmada na palavra de Deus. É você, João, é você. E esse João renunciou a tudo. É um homem solitário, como a maioria dos homens de Deus o são, como a maioria dos santos o são. Um homem solitário, no sentido de que abriu mão, de que renunciou a muitas alegrias dessa vida, a muitos prazeres dessa vida, né? A família, a trabalho e tantas outras coisas boas, agradáveis a Deus, que podem e devem fazer parte da vida de todos nós. Porque ele vivia nessa expectativa, nessa expectativa. João Batista vivia numa situação em que ele se compreendia, em que ele se interpretava como sendo o último profeta, a última voz a ser ouvida antes da voz do Messias, do Filho de Deus. E ele assim viveu. E quando ele foi tomado pela angústia, quando ele foi tomado por esta ansiedade que surge em momentos difíceis, no caso dele, a expectativa da morte, Jesus corrige a mente de João. Jesus corrige as conclusões equivocadas que ele estava tomando. Ele foi até certo ponto, ele foi um pouco grosseiro, né? És tu o Messias ou tem que esperar outro? Vou ter que armar uma fuga da prisão? Porque naquele momento, diante do que João Batista estava vivendo, experimentando, Jesus não parecia o Cristo que ele aguardava, que ele esperava, que ele proclamava, que ele gritava, que ele bradava. E na vida de muitas pessoas, em diversas ocasiões, né, Jesus, o Cristo, não se parece muito com aquele Jesus, o Cristo, que a pessoa brada, grita, proclama, fala, anuncia. É o meu Deus, o meu Cristo, o meu Jesus, né? A pessoa, quando está naquele inflamado na sua fé, ou atingido, ferido, limitado, imobilizado pelas circunstâncias da vida, sejam elas quais forem, porque às vezes a vida, ou alguns momentos da vida, do viver, se assemelham a um tipo de prisão, né? Muitas pessoas clamam hoje por paz. Muitas pessoas clamam hoje por sentirem-se livres.
trabalho parece uma prisão, o casamento parece uma prisão, né? A vida espiritual parece uma prisão, a pessoa está ali sufocado, angustiado, né? Limitado, impedido de agir como gostaria de fazer. E, em alguns momentos, é tomado pela expectativa de que, meu Deus, será que eu tomei a decisão correta? Porque, Senhor, olha de tudo, né? As pessoas gostam, nós gostamos, né? De tentar jogar diante de Deus assim o tudo que nós renunciamos, né? Todo o prazer, toda a alegria do viver, tudo. Deus não pediu que renunciasse absolutamente nada. Deus pediu, exigiu que nós vivêssemos as nossas vidas de forma plena, em conformidade com a palavra dele. E a palavra de Deus não impede ninguém de viver, de experimentar absolutamente nada. Ela apresenta a perspectiva que agrada a Deus no que diz respeito às decisões a serem tomadas e a maneira como que nós vivemos, com que nós celebramos a vida, com que nós vivemos diante de Deus. Não há necessariamente uma amputação de nada, mas quando nos sentimos ali traídos, talvez por nós mesmos, pelas decisões que tomamos, somos levados, tal qual João Batista, a fazer questionamentos. Será que é esse o Deus em quem eu acreditei? Será que esse é o Cristo que de fato ressuscita mortos? É esse que proporciona nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso espírito, a alegria eterna, a paz que excede de fato toda a compreensão? Sim, esse é Jesus. Esse é o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o prometido de Israel, Jesus, o Senhor da igreja. É Ele sim. É Ele sim. E a vida de João Batista não estava sendo ignorada por Cristo Jesus. Ela estava seguindo o seu curso e o caminho proposto por Deus. O caminho proposto por Deus. As decisões que nós tomamos nas nossas vidas, elas certamente nos conduzirão a tudo aquilo que o Senhor Deus preparou, programou, antecipou para a nossa jornada, para a nossa vida. E nem sempre, e nem sempre somos conduzidos, guiados, guardados por caminhos que nos aguardam, que nos agradam. Nem sempre estamos felizes, nem sempre estamos contentes, nem sempre a expectativa do que acontecerá amanhã ou depois de amanhã está de acordo com o que nós gostaríamos, com o que nós gostaríamos para nós mesmos, como filhos de Deus, como filhos e filhas, como servos de Deus, como pessoas que vivem de maneira a tentar, se empenham em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Muitas vezes nós também não queremos aquela situação que se apresenta para nós. Mas graças ao bom Deus que nós não temos como fugir da verdade. O cristão não tem como fugir daquele que o adotou como filho. O cristão não tem como fugir daquele que se apossou da sua vida, da sua mente, do seu espírito, da sua alma e o restaurou e o renovou. O que é certo nessas ocasiões difíceis é que o conforto virá, que a palavra de Deus nos guardará, que o Espírito de Deus nos fortalecerá. É esse o testemunho que Jesus fala de João Batista. Bem-aventurado, verdadeiramente feliz, é aquele que não se escandaliza por minha causa. É aquele que não fica perplexo, aquele que não fica paralisado. É aquele que não enlouquece. Meu Deus, porque o Senhor permitiu? Meu Deus, porque o Senhor permitiu, eu vou suportar isso. Meu Deus, porque o Senhor permitiu, eu vou passar por isso. Ninguém queria o vale da sombra da morte.
né? Todos queriam ali o alto da montanha, de alegria, de poder, de prazer, de comunhão com o Senhor. Senhor, porque o Senhor permitiu o vale, eu caminho pelo vale. Porque o Senhor permitiu a morte, eu enfrentarei a morte. Meu Deus, porque o Senhor permitiu a alegria, eu me alegro. Porque o Senhor permitiu a perda, a tristeza, eu aceito. Porque em Cristo Jesus eu sei. Eu sei que o propósito de Deus na minha vida está se cumprindo. Eu sei que não depende da minha presença, que não depende de mim, não depende do meu eu estar presente para que as promessas de Deus se cumpram. Tal qual João Batista, nós precisamos ser lembrados em algumas ocasiões de que nós servimos a Deus e devemos nos alegrar e muito quando as nossas vidas podem ser instrumentos de Deus para algum propósito que o Senhor Deus estabeleceu para nós e para outras pessoas. O resultado está no controle de Deus. A nossa vida está em comunhão com o Senhor. A paz de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. Nós somos fortalecidos, nós somos amados, nós somos queridos, com ou sem livramento, com ou sem milagre. Não é o milagre, não é a cura, não é o livramento da morte que dimensiona o amor de Deus para com aquele que nele crê. Não são os feitos grandiosos que dão a dimensão da presença, da comunhão do Espírito de Deus na vida da pessoa. Porque o amor de Deus é gratuito. A presença do Espírito Santo na vida daquele que crê é um dom, é gratuito. É uma manifestação da graça e do amor de Deus. As manifestações do poder, do milagre, da graça salvadora, transformadora, são manifestações desse amor ou desse poder, mas não são a garantia de ser mais amado ou querido ou protegido do que o estar sofrendo, aprisionado, o estar de luto, o estar enfermo, abatido, cansado ou desanimado. Não, não. Nem sempre tudo tem que dar certo. Há momentos em que algumas coisas darão erradas. Mas nesses momentos, o importante é saber a quem recorrer. Recorramos sempre a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te traga paz e consolação.